Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento em que você estiver assistindo. No último vídeo, nós analisamos o comportamento das contas nacionais, né? E o segundo trimestre foi bem desfavorável, já era esperado, né? Pela sequência, né, que nós tínhamos analisado o consumo da família, o consumo geral, o consumo do supermercado, o consumo de bens duráveis e não duráveis. Por todas aquelas tabelas que nós já analisamos, evidentemente com o comércio fechado, né, isolamento horizontal, tal. Por tudo isso, já se imaginava que o PIB do segundo trimestre seria realmente pequeno, né? Bem reduzido. E, de fato, foi 9,7%. Uma queda de 9,7% no segundo trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2020 também. O problema é o seguinte, enquanto não houver expectativas positivas na economia, enquanto não existir confiabilidade nas políticas econômicas implementadas pelo governo, política fiscal, política monetária, política cambial, política de renda, né? O empresário ele vai para outros caminhos. Ele vai para o verde e amarelo, torna-se nacionalista, como eu sempre digo brincando, né? Vai para o ouro e vai para o dólar, né? Verde e amarelo. Então, mas, inclusive quando você analisa os meios de pagamento amplo, que o Banco Central publica diariamente, né? Você percebe que os recursos alocados para a demanda, para o consumo, os recursos são menores do que aqueles que estão na poupança ou em outro tipo de outra aplicação financeira. Então, evidentemente que o mercado, as pessoas, quem tem, não está consumindo. Quem tem recursos não está fazendo investimento. Quem tem recursos está direcionando seu capital para um porto seguro, né, com uma certa estabilidade. Quem tem poder manipula o mercado, né, porque especuladores somos nós, todos nós somos especuladores. Queremos comprar na baixa e vender na alta. Isso é especulação. Isso não... Agora, a manipulação é diferente. Né? E de 2015, se a gente for contar toda a história mesmo, fica complicado. Mas vamos pegar de 2015, o governo Dilma, né? O PIB declinou 3,55%. Em 2016, ainda com a Dilma, né, que ela sai dia 12 de maio, né, ela afastada para responder o impeachment, o PIB recua em 2016 3,28%. Nos 2 anos, ou seja, em 2015 e em 2016, existe um recuo do PIB em 6,71%. E nós não conseguimos ainda recuperá-los. Porque o que acontece? O PIB de 2017 foi 1,3, não sei o quê. 2018 também, 1,3. No Bolsonaro foi 1,14, 2019. Quer dizer, nós não conseguimos sequer ainda recuperar as perdas, né, ocorridas em 2015 e em 2016. Ainda não conseguimos recuperar. E
PIB, agora no segundo trimestre, né, no segundo trimestre ele reduziu em 9,7%. Agora, no primeiro semestre de 2020, o PIB teve uma retração de 5,9%. Repetindo, no primeiro semestre de 2020, o PIB teve uma retração de 5,9%. Se por acaso, né, houver um crescimento no segundo semestre de 2020 em relação ao segundo semestre de 2019 de 5,9%, qual será o resultado de 2020? Crescimento de 2020, PIB 0,00%. Isso se houver um crescimento do PIB nesse segundo semestre de 5,9%, né, em relação ao PIB do segundo semestre de 2019. Então, percebam que a situação ela não está muito boa, né? A situação poderia estar pior ainda se o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, aquele auxílio emergencial, R$ 600, né? Olha, ainda bem que houve o auxílio emergencial, né, para o descontentamento de muitos integrantes da equipe econômica, hein? Eles não... quando o governo emite papel, quando o governo efetua gastos, essa equipe econômica que está aí, né, a equipe econômica, ela tem uma preferência, tem uma queda para o monetarismo, né, para a escola de Chicago, né, falando em termos doutrinários. Então eles não concordam com essa atuação do governo. Mas, diante da situação, para evitar um caos social, é o que poderia acontecer, né, e até por uma questão humanitária, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, eu digo Bolsonaro porque, na verdade, isso aí foi atitude dele. Isso aí tem as digitais do Bolsonaro mesmo, né, do presidente. Porque pela equipe econômica, lançar moeda no mercado, aumentar a despesa, não é do estilo dessa equipe econômica. Esse negócio de posto de pirâmide, isso é conversa fiada, brincadeira. Na hora que tem que bater o martelo, é o Bolsonaro. E o segundo trimestre declinou, né, 9,7%, né, poderia declinar ainda mais se não fosse o auxílio emergencial, os R$ 600. Mas tem um detalhe: o governo, evidentemente, não pode efetuar esse auxílio emergencial, né, durante muito tempo. Ele já enviou mensagem, né, para o legislativo, né, ele vai diminuir para 300. Vai diminuir para R$ 300. Ou seja, o pique da economia, né, vai também diminuir um pouco. Porque os 9,7% de decréscimo do PIB, né, no segundo trimestre, não foi maior porque houve o auxílio emergencial. Não tenho dúvida disso. E agora a proposta do governo, pelo menos é essa, né, salvo se houver alguma alteração, né, o auxílio emergencial será de R$ 300. Ou seja, então nós não sabemos como será esse terceiro trimestre. O primeiro trimestre nós já vimos 2,5% de queda, né? E
e o segundo trimestre também em 2020, né? 9,7% de queda. Percebam que essa falta de confiabilidade no governo, ela está muito retratada quando você analisa os meios de pagamento no sentido amplo, né? Porque você observa mesmo que, poxa, os recursos destinados ao consumo, à demanda, eles são pequenos em relação aos recursos alocados na poupança ou alocados em outros tipos de renda, né? Outros tipos de títulos. Né? O M3, M4, né? Eles são bem maiores do que o M1, que são os recursos destinados ao consumo. Né? M1 representa depósitos à vista e o papel moeda em poder do público. Depois eu vou fazer uma análise sobre a política monetária em outra oportunidade, não agora, senão não mistura. Mas o que eu quero deixar bem tipificado é o seguinte: quem tem recurso não está alocando no consumo ou no investimento. Compra o necessário, faz o investimento necessário, né? E títulos da dívida pública ou títulos privados, né? Os meios de pagamento do Banco Central, quando você abre, assim, é nítido o quanto a economia ela está retraída. E uma economia, quando ela está em expansão, né, os recursos direcionados ao consumo, ao investimento, eles são maiores, são grandes, são acentuados, são significativos, que não é o caso agora. Não é o nosso caso. E o Bolsonaro agora está enviando, ou já enviou, não sei, por isso, a reforma tributária. A reforma tributária, ela é importante. É claro que ela é importante, a reforma tributária. Ela é mais do que necessária, né? Mas tem um problema. A reforma administrativa que ele está enviando, né? E a reforma tributária é de médio e longo prazo. Né? A questão é a seguinte: no longo prazo, né, depende da sua religião, depende da sua convicção filosófica, né? No longo prazo, podemos estar mortos, falecidos, desencarnados, no plano astral. Aí depende da sua linha de religiosa, né, filosófica, né? Então, no longo prazo, todos estaremos, né, política de longo prazo. Eu estou preocupado agora com a política de curto prazo. A política de curto prazo, ela é importante, ela é necessária, porque é ela que vai, na verdade, propiciar condições de implementar o consumo, de implementar, né, o investimento. Mas para isso, os agentes econômicos, né, que possuem recursos, né, eles têm que necessariamente ter confiança no governo federal, na política do governo federal. Eu escrevi, olha só, eu não sou contrário às políticas de longo prazo. Por favor, eu sempre deixo tipificado isso. A política de longo prazo ela é importante, mas existe um desgaste muito grande. O governo, se quiser, ele pode adotar a política fiscal em vigor, a lei já em vigor, tá? Sem mandar reforma para o legislativo, aí vai Câmara Federal, Senado, vai, volta,
mexe aqui, mexe ali, altera aqui, altera acolá. Então, o governo possui instrumentos. Eu desenvolvi vários artigos, não só no blog, mas também no jornal também, denominado Políticas de Curto Prazo. Eu abri aqui, aqui do blog, que eu escrevi, foi no dia 20 de julho de 2018. Políticas de Curto Prazo 6. Quer dizer, para vocês, isso em 2018, né? Mas quando eu iniciei essa série, né, analisando, né, políticas de curto prazo, foi em 2015, acredito eu, ou foi 2015 ou foi 2016. Se eu em 20 de julho de 2018 eu estou na políticas de curto prazo 6, é porque a política de curto prazo 1 deve ter sido lá para 2015. Mas não vamos fazer uma retrospectiva de tudo, porque o tempo urge, né? Já estamos em 16 minutos. As medidas de curto prazo são importantes, pois podem neutralizar o aumento do desemprego e, simultaneamente, estimular a atividade econômica. O governo pode até priorizar aqueles segmentos intensivos de mão de obra, como, por exemplo, a construção civil. O governo pode fazer isso, pode estimular esses setores que são intensivos de mão de obra, né? Outrora era as montadouros, né, que empregavam muito. Hoje está tudo robotizado, né? Não tem mais. Mas a construção civil e outros ramos da economia são intensivos em mão de obra. E é importante que o governo estimule esses segmentos, porque é a partir dali que vai gerar emprego, vai gerar consumo, aí existe o comércio vai fazer encomendas da indústria e começa a gerar um círculo virtuoso. Porque atualmente nós estamos num círculo, né, que não é nada virtuoso. É um círculo que está degradando a renda, o emprego, o bem-estar do cidadão. Né? E eu sempre destaco, estamos passando por essa situação. É claro que a pandemia acentuou, a Covid-19, né? Apenas acentuou, piorou o que já estava ruim. Porque essa política já vem de longo prazo. Né? As políticas de curto prazo, em tese, elas oferecem um risco menor ao mercado. Podem não solucionar questões estruturais, concordo, não pode, né? Porém, estimulam a atividade econômica, gerando emprego, que reflete positivamente no mercado varejista, né? Que por sua vez vai fazer encomenda à indústria. É o que nós estamos querendo. Nós estamos querendo mexer com o mercado, né? Você pode começar pelo comércio varejista, ou pelos serviços também, que são intensivos em mão de obra também. Você estimula esses setores, né? O terciário, principalmente, né? Que é 60 e poucos % do PIB, né? Porque isso vai incrementar o comércio e, por sua vez, a indústria. A indústria vai receber encomendas. E esse círculo virtuoso, ele vai se multiplicando, né? Multiplicando por um número maior do que 1. Porque se for menor do que 1, diminui, ok? Matemática boba, né? De primário, né? Mas o governo Temer não conseguiu
Ele esteve lá, implementou uma política lá de linha de crédito, mas não logrou êxito. Tanto é que não logrou êxito que o PIB cresceu 1,32% nos dois governos do Temer, só ele sozinho, né? A Dilma já tinha saído, já estava lá recebendo, já tinha sido o impeachment, já, né? Mas ela foi afastada mesmo, foi 12 de maio de 2016, a partir dali que ela saiu, né? Então eu acredito que essas reformas que o governo está querendo propor, essas reformas administrativas, a reforma tributária é mais importante ainda. Ela é mais importante porque ela pode ser implementada no ano seguinte. Em alguns casos, ali você pode alterar alíquotas que a lei lhe permite. Né? A lei lhe permite ao governo federal, né, mudar algumas alíquotas, sempre objetivando o quê? Desonerar o consumo. Você compra 1 quilo de feijão, você compra 1 quilo de arroz, meu amigo, ali, grande parte ali é imposto. Né? Então, o estímulo às pequenas empresas, essas políticas de curto prazo, elas são necessárias nesse exato momento. Essas políticas de longo prazo, repito, são importantes, porém o desgaste político, partidário, realmente alguns políticos até mal intencionados, né? Existe, tá? Políticos mal intencionados, né? Não são todos, mas alguns políticos são mal intencionados, né? Alguns, são poucos. Né? Vão obstruir, vão querer barganhar. E quando o governo pode, através de políticas de curto prazo, ressalvo, é necessária a política de longo prazo. Mas a política de curto prazo, o governo tem um efeito imediato. Por quê? Não interessa, é o agente econômico de hoje, né, que está vivo hoje, né, ter emprego hoje. Não adianta o governo fazer uma política extraordinária que daqui a 10 anos o nível de emprego irá aumentar, ou daqui a 5 anos, daqui a 4 anos. Essa reforma administrativa não vai alterar em nada. Em 3, 4, 5 anos não vai alterar em nada. Não altera. Né? A política tributária é ao contrário. A política tributária, na minha opinião, é mais importante. Porque o governo, se conseguir efetuar a reforma tributária, né, no ano seguinte ele pode aplicá-la. Ou seja, sempre objetivando estimular o consumo. Vocês podem observar na Fundação Getúlio Vargas, né, publica todo mês, né, a utilização da capacidade instalada da indústria de transformação. É uma coisa triste você perceber que tem segmentos da indústria importantes que estão utilizando apenas 60%, 65%, 70% da sua capacidade instalada. Poderiam estar produzindo muito mais, ofertando muito mais, gerando mais emprego, gerando mais renda. E até beneficiando o governo, porque o nível de atividade maior vai gerar uma arrecadação também maior. Pessoal, por hoje chega, são 24 minutos, senão o YouTube não publica. Mas vamos firmar o nosso pensamento, apesar estamos numa crise, não vamos, né, tapar os olhos, não, tá tudo ótimo, não tá tudo ótimo não. Estamos numa crise, mas devemos nutrir confiança, né, enviar bons pensamentos para os dirigentes, né, porque os dirigentes, na verdade, eles estão decidindo a vida de milhões de pessoas. Então é bom que ele tenha bastante discernimento, né, o dirigente, né, os dirigentes, né, tenham bastante discernimento, né, sentimento de
de solidariedade, né? De forma tal que o Brasil possa recuperar, né? O Brasil e os brasileiros, né? Não é só o Brasil não, hein? Porque o Brasil na década de 70 cresceu, mas não a qualidade de vida do brasileiro não aumentou na mesma proporção. Concorda comigo? Então, vamos rogar ao nosso Pai para que os políticos tenham discernimento e que o Brasil possa solucionar essas questões, tanto de curto prazo como de longo prazo. Que assim seja, meu Pai. E assim está feito. Graças a Deus.